Maria Madalena, alguns outros, aqueles que andaram pelo caminho de Emaús, já haviam anunciado aos outros discípulos, falando a respeito da ressurreição do Mestre. Só que eles estavam incrédulos quanto a isso, estavam de coração duro. E quando Jesus se revela a eles, e ali eles se assustam quando Jesus aparece, e Jesus lança logo em rosto a incredulidade e a dureza de coração daqueles homens. E Jesus repreende eles, né? Chamando eles de quê? Jesus dizendo: ó nércios, quer dizer loucos, e tardos, tardios, demorados. Vocês demoram em crer em tudo que os profetas disseram. Vocês são tardos de coração. O coração de vocês é tardio para entender. O coração de vocês é tardio para compreender. E aqui, queridos, a palavra que Deus revelou para nós essa noite, que muitas vezes nós somos tardios para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós somos tardios para compreender aquilo que Deus tem falado conosco. Deus tem se revelado para nós através da sua palavra. Deus tem falado conosco através do seu Espírito, todos os dias e todo instante. A palavra de Deus tem nos orientado, tem nos ensinado, tem nos exortado, nos repreendido. Mas alguns de nós, ou muitos de nós, ainda estamos agindo como nércios, e o nosso coração ainda está tentando entender o que Deus está falando. Deus já falou, aliás, Deus já falou, você já ouviu o que Deus falou, Deus foi claro no que Ele falou, o que Ele quer da sua vida, Deus tem sido claro, todos nós temos sido repreendidos por Deus nos nossos pecados, nos erros que temos cometido, nas falhas que temos cometido. O Senhor tem nos cobrado um conserto, o Senhor tem nos cobrado que nós viemos nos consertar, nos endireitar, mas muitos de nós está tardio para dar ouvidos à voz de Deus. Muitos de nós está demorando a atender a voz do Senhor. E quando nós demoramos, amados, a dar ouvidos à voz de Deus, quando nós demoramos a atender aquilo que Deus está nos falando, Ele nos chama de louco, Ele nos chama de nércios. Ele diz que nós somos loucos porque estamos sendo tardios a fazer o que Ele está mandando. Portanto, meu irmão, eu não sei, sinceramente, amado, eu tenho estado aqui nesse púlpito por muitas vezes, exortando vocês, trazendo uma direção da palavra de Deus para vocês. Eu tenho certeza que Deus tem falado através da sua palavra, vocês têm compreendido perfeitamente, claramente, com toda a simplicidade a qual Deus se revela para nós, o que Deus tem falado com vocês, o que Deus quer da sua vida, o que Deus quer que você abra mão, o que Deus quer que você renuncie. Eu tenho certeza que vocês têm entendido isso, eu tenho certeza que vocês têm atentado para isso. Todavia, tem havido uma tardança em muitos para agir. Tem havido uma demora em muitos para tomar a decisão, para tomar a atitude. De repente Deus tem se revelado para ti, meu irmão, e tem te feito uma cobrança de renúncia. De repente Deus tem falado contigo duramente, ou veementemente, ou mesmo insistentemente, te chamando a abrir mão de algo que eu não faço ideia o que seja, que entre você e Deus você sabe o que é. Mas você tem sido tardio em fazer o que Deus tem mandado. Então Deus nos chama aqui essa noite de loucos, porque eu me recordo aqui da exortação que os evangélicos têm recebido, a exortação que os falsos profetas têm recebido, a exortação que os pastores têm recebido mediante a palavra do Senhor. Mas muitos têm sido tardios para agir, muitos têm sido tardios para tomar decisão. De repente, alguns Deus tem falado para sair da heresia onde está. De repente, para alguns Deus tem dito: meu filho, você está no meio de heresia, você está mergulhado em apostasia, você está congregando numa igreja apóstata e herege, e você tem ouvido Deus falar, mas tem sido tardio em tomar atitude, tem sido tardio em tomar a decisão de sair dali e de correr logo para a igreja do Senhor, para o evangelho do Senhor. Enfim, então Deus tem falado, Deus tem dito, Deus tem avisado, mas muitos têm sido tardios em obedecer. E isso tem acontecido conosco, irmãos. Então Deus, Ele fala conosco essa noite. Vocês têm ouvido o evangelho do reino, vocês têm ouvido a verdadeira mensagem do reino, vocês têm ouvido a verdadeira palavra do reino, vocês têm sido exortados com o genuíno evangelho,
mas muitos de nós estamos tardios em agir naquilo que Deus quer que nós façamos, em mudar naquilo que Deus quer que nós mudemos. Então é importante que você dê ouvidos a essa palavra essa noite e você possa entender mais uma vez que hoje Deus já está lhe chamando. Você que está tardio em dar ouvido à voz dele, Deus já está lhe chamando de quê? De louco, de nércio. E nós não podemos ser assim. Se nós temos ouvido Deus falar, nós temos que agir imediatamente. Se há alguma coisa para renunciar, nós temos que renunciar imediatamente. Se há alguma coisa para abrir mão, se há alguma coisa para largar, para deixar, para fazer, para realizar, nós temos que fazer imediatamente como o Senhor tem nos mandado. Então, ele fala assim, amado, porque isso passa a ser perigoso, porque isso pode impedir até a nossa entrada no reino de Deus. Isso pode impedir até a nossa entrada no reino celestial, como diz lá em Mateus capítulo 13. Convido você a abrir aí comigo e acompanhar. Em Mateus capítulo de número 13, no versículo de número 15, está escrito assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e sejam salvos. Então o Senhor está dizendo aqui, que há um povo que escuta, mas que escuta com o coração endurecido. Há um povo que tem ouvido a voz de Deus, que tem ouvido a palavra de Deus, mas o coração está duro. Ele sabe que é Deus que está falando, ele sabe que é a palavra de Deus, ele sabe que é a verdade de Deus, ele sabe que é uma revelação de Deus, mas o coração dele está ouvido, está endurecido. E por quê? Como diz em Mateus 13, verso 15, ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os seus olhos. O que é isso? Que tem ouvido com mau gosto, tem ouvido com má vontade. Deus tem falado, você tem ouvido, mas tem ouvido com má vontade, tem ouvido de má gosto. Por exemplo, eu estou sempre exortando as irmãs aqui na questão das vestimentas dela, que se uma mulher quer ser de fato uma mulher santa, ela não pode ter santidade. Como é que pode ter santidade no coração, na alma, no espírito, e essa santidade não se manifestar no seu corpo, no seu adorno, nas suas vestimentas? Só que algumas irmãs escutam isso, meu irmão, de má vontade. Elas sabem que é a palavra de Deus, sabem que é a vontade de Deus, sabem que está escrito, mas escutam de má vontade, escutam com o coração endurecido e com mau gosto. Então era isso que estava acontecendo com alguns. Por exemplo, alguns apóstatas aí já ouviram a exortação e sabem que tem que parar com as campanhas, sabem que tem que cobrar o dízimo por obrigação, sabem que tem que parar de entregar amuletos. Alguns apóstatas aí têm ouvido a palavra e já sabem o que tem que fazer, já sabem onde tem que mudar, mas eles têm ouvido com o coração endurecido e com má vontade, e não querem agir em relação a isso. Então, meu amado, é terrível quando alguém ouve Deus falar, mas ouve com o coração endurecido. É terrível quando alguém ouve Deus falar, mas ouve com má vontade. O Senhor está dizendo aqui que eles estão de coração endurecido, com os olhos fechados, os ouvidos tampados, para não ouvir, para não entender, para não perceber, para não se converter e para não serem salvos. Então, as pessoas que continuam com o coração endurecido, ouvindo a palavra de Deus e sabem que é a palavra de Deus, mas ouvem com má vontade e não querem agir, ele está dizendo que essas pessoas não vão se converter para ser salvas. Quantas, irmão, quanto a igreja evangélica de Fortaleza tem sido avisada? Quantas vezes Deus tem nos levado na rádio para avisar para eles? Quantos centenas de pastores dentro dessa cidade não já foram exortados quanto às heresias que eles estão pregando? Quantos líderes de igreja, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, obreiros, quantos irmãos que fazem a obra já tiveram ouvindo a exortação de Deus pela rádio ou pela internet, pelo YouTube, mas ouviram de má vontade, de má grado, estão com o coração endurecido? Quantos já ouviram e sabem que tem que mudar, mas não mudam, porque recebem a palavra de Deus de má vontade?
E eu quero dizer que isso vai atrapalhar a entrada dessas pessoas no reino de Deus. Pode ter certeza disso, meu irmão. O texto está dizendo que eles não vão se converter para Deus os curar, para Deus os salvar. E isso vai ser prejudicial no dia do julgamento. Nós não podemos, irmãos, chegar para ouvir. Eu vou ligar a rádio, eu vou no canal da internet, eu vou vir a um culto e quero ouvir Deus falar. Eu não posso vir para ouvir o que eu quero ouvir. Nós temos que aprender a ser confrontados com a verdade, irmãos. Nós temos que aprender que nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, que os hereges, são apóstatas, que o povo que está seguindo os apóstolos, estão seguindo os apóstolos, e temos que vir para o culto, ou ligar um canal para ouvir uma palavra, temos que ouvir, irmão, e pedir a Deus que fale o que nós precisamos ouvir. Nós não podemos entrar naquela onda de dizer, não, eu vou para ouvir o que eu quero ouvir, mas quando ouve o que Deus quer falar, não quer dar ouvidos. É como diz sempre alguns pregadores, uma geração mimada, que não se pode pregar contra seus pecados, que não se pode pregar contra suas transgressões, que não se pode pregar contra suas iniquidades, que eles têm ouvido essa exortação de coração duro e com má gosto. A única coisa que eles querem ouvir é o quê? Que Deus vai lhe dar um presente, que Deus vai lhe dar uma vitória, que Deus vai lhe dar uma bênção. Eu quero lhe dizer que Deus não está falando nesses últimos anos, nem de bênção, nem de vitória, nem de presente. Que nesses últimos anos Deus está exortando essa geração ao arrependimento, a uma conversão autêntica, sincera e verdadeira. Há muitos de nós que estamos na igreja, há muitos de nós que estamos nos cultos, há muitos de nós que levamos a Bíblia, que nos intitulamos cristãos, mas ainda não tivemos uma conversão completa, uma conversão genuína, um novo nascimento. Por quê? Porque não queremos dar ouvidos à voz de Deus. Temos ouvido a palavra com o coração duro e temos ouvido a palavra de mau grado, com má vontade. Então deixa Deus quebrar o teu coração essa noite, meu irmão, amém? Deixa Deus quebrar o teu coração essa noite. Deus quer falar contigo para o teu bem. Deus tem nos exortado para o nosso próprio bem. Deus tem nos repreendido, nos exortado para a nossa salvação. Deus tem nos repreendido, nos exortado para nos libertar da condenação, meu irmão. Então dê ouvidos àquilo que Deus tem falado. Havia um grupo de pessoas que estavam com o coração endurecido. E essas pessoas iam ser condenadas. Isso é muito perigoso. Um coração endurecido pode separar o homem da presença de Deus. Um coração endurecido pode impedir você de ter comunhão com Deus. Pode impedir você de Deus cumprir as promessas de salvação na sua vida. Um coração endurecido pode tornar você insensato e insensível à vontade de Deus. Nós temos um exemplo bíblico, de um dos maiores exemplos bíblicos, de um homem em quem sobre ele veio o Espírito de Deus, em quem estava o Espírito de Deus, mas que por causa da dureza do seu coração, ele acabou sendo rejeitado pelo Senhor. E esse homem é o rei Saul. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 13, para que nós possamos ver o que aconteceu com esse homem. 1 Samuel, é depois do livro de Juízes. 1 Samuel, capítulo de número 13. Vamos ver o exemplo do rei Saul, como ele teve o coração duro. Era um homem de Deus? Era. Foi um homem escolhido por Deus? Foi. Tinha o Espírito de Deus? Tinha. Foi um homem separado por Deus, que Deus levantou? Foi. Deus tinha promessa para a vida dele? Tinha. Mas olha aqui como é que esse homem era o coração endurecido, insensível à voz do Espírito Santo. 1 Samuel 13, versos 5 ao 14. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avam. Vendo, pois, os homens de Israel
que estavam em angústia, porque o povo estava apertado. O povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel havia determinado. Samuel era o profeta. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhou de Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E ele não podia oferecer, só quem podia oferecer era o profeta. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E ofereci-me, e forcei-me e ofereci holocaustos. Amém, para bem aí. Verso 13, perdão. Então disse Samuel: agistes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor te teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém. Então preste bem atenção, irmão. Esse homem chamado Saul, o profeta Samuel havia combinado com ele: Saul, o exército está aí para pelejar contigo, o exército inimigo. Só que antes da peleja o costume era o quê? Era oferecer um sacrifício e orar. Era buscar a presença de Deus, apresentando a Deus um sacrifício de acordo com o que a lei mandava. E Saul sabia que ele não podia fazer esse sacrifício. Ele sabia que apenas o profeta Samuel, por também ser sacerdote, era quem podia fazer. E ali, meu irmão, o que aconteceu? Saul esperou os dias que Samuel combinou com ele, e Samuel não conseguiu chegar na hora marcada. E como Samuel não conseguiu chegar na hora marcada, o exército inimigo era muito grande. E então o povo que estava com Saul estava com medo e começou a fugir. E quando Saul viu que o povo começou a fugir, Saul se desesperou e disse: Samuel, está demorando, eu não posso deixar o povo se espalhar, nós temos que ir para a guerra, nós precisamos orar e oferecer o holocausto a Deus. E então Saul precipitadamente pega um animal para o sacrifício e vai até um determinado lugar. E ali ele apresenta o sacrifício. E assim que ele termina de apresentar o sacrifício, o profeta Samuel chega. E quando o profeta Samuel chega, meu irmão, quando o profeta Samuel chega, assim que Saul está terminando de fazer o sacrifício, o profeta Samuel chega e pergunta: o que é que você está fazendo? E ele disse: não, eu demorei, o Senhor demorou a chegar, eu tinha que fazer um sacrifício, eu tinha que buscar a Deus para a gente ir para a batalha. Ele disse: mas você agiu loucamente. Ou seja, mesmo que o profeta não tivesse vindo, você não poderia oferecer o holocausto, porque você não é sacerdote. Você não poderia ter oferecido o sacrifício a Deus, porque você não tem autoridade para isso. Não está debaixo do seu poder, Saul, fazer isso. E ali Saul foi repreendido duramente, meu irmão. E por causa disso, o profeta Samuel disse: Deus ia confirmar o teu reino, mas agora Ele não vai confirmar mais. Você perdeu de receber a promessa do Senhor, por causa da tua precipitação, porque você é um homem de coração endurecido. E ali, meu irmão, Saul acabou sendo rejeitado por Deus. No versículo 18, aliás, no capítulo 15, do versículo
Vamos lá para o capítulo 15 agora. Outra ordem que Deus deu a Saul. Outra direção que Deus deu a Saul. Capítulo 15. Do verso 1 ao 11. Vamos ler. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subiu do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde o bois até as ovelhas, e desde os camelos até as jumentas. E Saul convocou o povo, e os contou em Telamim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda aquela noite clamou ao Senhor. Amém. Nós vamos já ler mais um pouco, preste bem atenção. Saul, primeiro, o coração endurecido de Saul fez com que ele assumisse a posição do sacerdote, que ele não podia. E ele sabia que era proibido, mas como ele tinha um coração endurecido, ele fez. E ali Deus repreendeu ele duramente. Agora Deus dá mais uma ordem: Saul, a última chance. Vai até os amalequitas, mata mulher, menino, criança de peito, velho, homem, boi, ovelha, vaca, tudo. Não deixa nada. E Saul pegou, juntou os homens e foi. E Saul foi para a batalha. E quando Saul chegou lá, matou os homens, matou as mulheres, matou as crianças, matou criança de peito, fez um estrago terrível. Era a soberania de Deus. Deus havia mandado. E Saul fez. Porém, Saul, o texto diz o quê? Que Saul poupou o rei e o melhor do gado, o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, e trouxe junto com o povo. E quando Deus viu isso, Deus chega para Samuel. Samuel nem tinha visto ainda. Samuel só vai ver isso no dia seguinte. Deus chega na madrugada para Samuel e diz: Samuel, chega, já basta. Eu me arrependo de ter levantado Saul como rei, porque ele é rebelde, ele tem o coração endurecido, e ele não executa as palavras que eu ordeno. Samuel passou a noite inteira chorando. Samuel passou a noite inteira gemendo, pedindo a Deus em favor de Saul. Mas Deus rejeitou a oração de Samuel. Aí no dia seguinte, Samuel vai ao encontro do rei Saul. E no versículo 18 diz o seguinte: aqui Samuel se encontrando com Saul e falando com o rei Saul, que era rebelde. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquileis. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes tenho ouvido a voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag,
rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, ou do anátema, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Irmão, esse negócio está longe de acabar aí, tá? Dá para alguém ver isso aí? Põe, baixa a porta aí, meu filho, baixa. Faça alguma coisa aí, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos lá. Isso aí é contra a lei, certo? Isso é contra a lei. Esse camarada, esse vereador, merece um processo logo. Que é contra a lei, está passando próximo ao local público, uma igreja, e ele não pode andar com som alto desse jeito, certo? Se nós fosse confuso, nós ia dar um processo em cima dele, que nem candidato podia ser mais. Nem candidato podia ser mais, mas deixa para lá. Então, irmão, preste bem atenção. Agora o que é que está acontecendo? Deus dá mais uma ordem ao rei Saul, a segunda chance. Saul, vou te dar uma segunda chance. Agora tu vai matar os amalequitas tudo. E aí Saul, meu irmão, não cumpre a palavra do Senhor. Ele cumpre pela metade. E Deus se irrita com ele e rejeita ele. E no dia seguinte, quando Samuel chega lá, e Samuel diz: Saul, Deus te mandou a fazer uma obra e tu não fez? E o coração daquele homem era tão endurecido que ele disse: não, profeta, eu fiz. Eu só poupei o rei, que era o líder maior, deve ter prometido algum dinheiro para ele. Porque era assim, os homens que tinham dinheiro na hora das guerras, quando chegava a hora de morrer: não me mate não, que eu lhe dou isso, lhe dou aquilo. Deve ter prometido alguma riqueza para ele, sem dúvida alguma. E também poupou o melhor do gado, das ovelhas, do boi, tudo. E trouxe, dizendo ele, para sacrificar a Deus. Mas aqui Samuel está repreendendo ele duramente, meu irmão. E Samuel está dizendo: Saul, o teu coração é duro. Tu escuta o que Deus fala e só faz pela metade. Tu escuta a direção de Deus, a ordem de Deus, e só executa os pedaços, Saul. Tu nunca cumpre a ordem de Deus por completo. Tu sempre para no meio do caminho, tu sempre deixa no meio do caminho. E assim, meus irmãos, tem sido muitos de nós. Quantas vezes nós temos deixado o que Deus não mandou fazer pelo meio do caminho? Quantas vezes Deus nos manda fazer alguma coisa, a gente deixa pelo meio do caminho? Deus manda fazer uma coisa, Deus manda realizar algo, Deus manda ir para algum lugar, sei lá, fazer sei o quê, e deixa pelo meio do caminho. Muitos têm feito isso. Você talvez tenha feito isso. Deus lhe mandou fazer renúncia, você fez só a metade. Deus lhe mandou abrir mão de algumas coisas, você abriu mão só da metade. Deus lhe mandou se ir para algum lugar e fazer alguma coisa, você só fez pela metade. E Deus não se agrada disso, irmão. Porque Saul tinha um coração endurecido. Ele ia fazer, mas nunca fazia por completo. Só fazia pela metade. E fazer pela metade, para Deus, é mesmo que não ter feito. Fazer pela metade, Deus considera como se não tivesse feito. E assim, meus irmãos, essa rebeldia e essa dureza de coração, ela tem entrado no coração de muitas pessoas. Saul tinha lá um profeta para repreender ele, para exortar e para orientar. Nós não temos profetas aqui para nos orientar, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos os 4 evangelhos do Senhor Jesus. Nós temos os 27 livros do Novo Testamento, que todos trazem doutrinas para nós. Todos trazem doutrinas para nós. Nós temos isso. Mas muitos de nós está acontecendo o quê? Muitos de nós estão andando no caminho de Deus apenas pela metade. Muitos de nós estão andando no caminho de Deus como? Com um pé na igreja e com um pé no mundo. Muitos de nós estão andando aqui lá em cima do muro. Uma hora estamos na presença de Deus, outra hora estamos fora da presença de Deus. Uma hora estamos se santificando, outra hora não estamos mudando. Uma hora estamos no Espírito, outra hora estamos na carnal.
Uma hora estamos entregue à vontade de Deus, outra hora estamos entregue aos nossos deleites, nossas próprias vontades. Então Deus não quer que façamos as coisas pela metade. Deus quer que façamos a obra completa. Amém, pessoal? Então, o que Deus está falando contigo, você está ouvindo Deus está falando contigo, amém? Deus está falando alguma coisa com cada um de nós. Deus está falando algo com cada um de nós. Então, meu irmão, vamos ser sábios. Vamos dar ouvidos àquilo que Deus está falando conosco hoje. Se Deus está dizendo, vocês estão fazendo, mas estão fazendo pela metade, então para mim é mesmo que não fazer. Ele disse, eu considero um homem de coração duro, desobediente, como um pecado de feitiçaria e de rebeldia. Coração endurecido, meu irmão. Vimos aqui Saul. O que aconteceu com Saul? Perdeu a comunhão com Deus, perdeu a intimidade com Deus, perdeu a presença do Espírito Santo. Foi rejeitado, perdeu as promessas que Deus tinha dado para ele. Depois a rebeldia de Saul ainda foi maior. Ele mesmo quando estava fiel a Deus, baixou um decreto. Ninguém pode consultar os mortos, está na lei de Moisés. Baniu toda feiticeira, toda agoureira e toda médium do reino dele. Se fosse encontrada alguma, ele mandava matar. Agora o próprio rei Saul vai procurar uma médium para consultar os mortos. Ele mesmo faz isso. Ele mesmo vai contra o que ele decretou e contra a palavra de Deus. Por quê? Aquele homem foi totalmente rejeitado da presença de Deus, irmão. Não brinque. Deus está falando. Não brinque. Se você brincar, você vai ver, você vai quebrar a cara, vai se arrebentar e depois vai chegar. Deus falou comigo, eu não dei ouvido. Não duvide o que eu estou dizendo, não. Não duvide o que eu estou falando. Deus está nos exortando. Deus está falando. Há muitos com coração endurecido. Há muitos com coração obstinados. Que sabe qual é a vontade de Deus, tem ouvido, mas escuta de má vontade, não executa. Ou se executa, faz pela vontade. Eu quero dizer que Deus não se agrada com sacrifícios e ofertas. Deus quer a sua obediência. Porque tem gente tentando comprar Deus com dinheiro. Desobedece e por causa de uma oferta, ou seja lá do que for, acha que vai comprar Deus. Que vai amenizar a situação dele diante de Deus. Deus não se deixa vender. Deus não se deixa escarnecer e Deus não é um Deus corrompido, corruptível, negociável. Deus está cobrando de nós. Dê ouvido, meu irmão. Saul teve uma chance. A primeira vez, não, tudo bem, vamos dar uma chance para ele. Aí a segunda, pronto, acabou. Deus chegou, Samuel, acabou. Agora desisti dele. Estou arrependido de ter construído esse homem. Não quero mais ele, não quero mais. Rejeita ele, não adianta orar por ele. Eu já rejeitei ele. Não queira que Deus lhe rejeite, meu irmão. Deus já tem rejeitado muitos nessa geração. Você sabe por que muitos líderes que apostataram nunca mais vão se levantar? Vão continuar mergulhando na apostasia? Porque Deus já falou tanto com eles, eles não deram ouvido, que Deus já desistiu deles. Deus já rejeitou eles. Sabe por que muita gente que congrega em igreja apóstata, igreja herege, que nunca vai sair de lá para se converter de verdade e seguir o verdadeiro evangelho? Porque Deus já rejeitou eles. Deus já falou tanto, tanto, tanto. Eles com o coração endurecido, obstinado, não quiseram obedecer. Muitos deles nunca vão se converter. Porque Deus já rejeitou eles. Então tenha cuidado. Nós vimos aqui um exemplo, irmãos, de um Deus que fala dos duros de coração e que manda adverti-los. Nós vamos ver isso lá em Ezequiel capítulo 2. Vamos para lá. Ezequiel é antes de Daniel. Ezequiel capítulo 2. Vamos ver. Vamos ver aqui Deus falando, porque Ele conhece quem são os duros de coração. E Deus fala quem são os duros de coração. E Deus manda adverti-los. Deus manda exortá-los. Para ver se alguém vai dar ouvidos. Vamos ver. Ezequiel 2.
verso 1 ao 8, vamos ler. E disse-me o Senhor, né? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava comigo. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o seu rosto, aliás, com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Amém. O que Deus está fazendo aqui? Ezequiel, esse povo, ele está aqui na Babilônia, por causa da rebeldia deles, lá em Israel. Por causa da dureza de coração, da rebeldia, eu levei o rei Nabucodonosor, os caldeus, e trouxe eles cativos para cá. E mesmo cativos, mesmo presos, mesmo na escravatura, Ezequiel, esses homens continuam com o coração endurecido. Mas Ezequiel, eu quero repreendê-los, eu quero exortá-los, eu quero avisá-los que eles vão ser condenados se eles não se arrependerem. Então eu te escolhi. Mas eu quero que você saiba, Ezequiel, que eu estou te enviando, eles são como espinhos e abrolhos. Eles têm um semblante duro, eles têm um rosto duro, porque eles são obstinados, eles são teimosos, eles são rebeldes, obedientes, desobedientes. Mas Ezequiel, não tenha medo da palavra deles, não tema em nada a palavra deles. Então, amado, o que nós estamos vendo? Eu estava vendo a missão de Ezequiel. A missão de Ezequiel foi uma missão muito árdua, muito dura. Ezequiel, eu vou te colocar por atalaia. Atalaia é aquele que avisa. Tu vai avisar o justo que está andando em justiça, que continue na justiça, porque se ele desviar ele vai ser condenado. E tu vai avisar os ímpios que estão no pecado que se converta, porque senão eles vão ser condenados. E se algum justo se desviar, Samuel, tu também vai chamar ele para se arrepender e se converter de novo. Porque senão ele será condenado e a justiça que ele praticou não vai valer para ele no dia do julgamento. Então foi um ministério duro. Era um ministério de atalaia. Era um ministério de chamar pecadores ao arrependimento. Um ministério para exortar liderança religiosa, para exortar liderança política. Era um ministério para exortar uma sociedade depravada, corrompida, caída. E Deus deu a Ezequiel esse ministério. Mas Deus já avisou, é um povo de semblante duro e de coração duro e obstinado, teimoso, persistente na teima, no erro. E assim, amados, tem sido essa geração. Deus tem levantado os seus servos a que Ele tem escolhido, os Ezequiéis, vamos chamar assim, do tempo atual. E talvez você seja um Ezequiel. No contexto que eu estou falando aqui, Ezequiel é aquele que avisa o povo para se arrepender. E que avisa quem está no certo, continue certo para não ser condenado. E quem está no erro, se arrependa para poder ser salvo. Essa geração, irmãos, é uma geração de semblante duro. É uma geração de apóstatas de semblante duro. É uma geração de apóstatas e hereges, obstinados de coração. De testa dura, grossos, rudes, violentos. É uma geração obstinada, que se você chegar para uma prostituta e disser, minha filha, abandone esse pecado, ela vai dizer que você está julgando ela.
Que se você chegar para um herege, um falso profeta, e dizer para ele: meu irmão, pelo amor de Deus, pare de pregar isso, prega o verdadeiro evangelho, ele vai dizer que você está julgando ele. É uma geração de coração tão duro, que se você chegar para qualquer pecador depravado e avisar para ele que ele está caminhando para o inferno, que ele deve se arrepender, ele vai dizer que você está julgando ele e vai ficar com raiva de você. E vai ter lugares, Deus diz para Ezequiel, e vai ter acontecido isso conosco também. Tem lugares que você chega para pregar o arrependimento e você é recebido pelas pessoas, e as pessoas com o rosto duro olhando para você. Você vai ter que entrar em lugares para evangelizar, para pregar a palavra, para anunciar para aquelas pessoas que elas têm que se arrepender, e elas vão lhe receber com um semblante duro. E muitas pessoas mesmo da igreja, que eu já estou acostumado com isso. Eu estou cansado de ver gente aqui, meu irmão, que vem, passa um culto aqui com a cara olhando para mim desse tamanho, está detestando a palavra, sai falando mal de mim. Por quê? Porque eu menti? Por quê? Porque eu distorci a palavra? Não, porque eu preguei a verdade e bateu no pecado dele. Outro dia estava o pessoal ligando para mim na rádio, elogiando. Eu digo: meu amigo, não me elogie não, que você só vai me elogiar até o dia que a minha mensagem chegar no teu pecado. Porque no dia que a minha pregação tocar no teu pecado, você vai dizer que eu sou um falso profeta e um herege, que foi o que eu vi de muitos. Recebi ligação de gente me bajulando. Eu não gosto de bajulação, eu não gosto de negócio de elogio. Isso só faz prejudicar a vida do servo de Deus. E ficava ligando: pastor Adel, você é um homem de Deus, você é um homem de Deus para aqui, para acolá, você é um profeta, você é um João Batista. No dia que a mensagem chegou no pecado dele, ele ligou, meu irmão, e o tom já foi outro. O tom de voz já foi outro, já foi agressivo, já foi me dizendo que eu era melhor, queria ser melhor do que os outros, já foi dizendo um monte de coisa. Então nós vamos encontrar pederneiras por aí, mas Deus fez a nossa testa mais dura do que o diamante, para quebrar essas pederneiras em nome de Jesus. Nós vamos encontrar pederneira, mas não vamos ter medo de pederneira, porque aqueles que Deus chama, Ele torna a fronte dele como o diamante, que é mais dura do que a pederneira. Então Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, estou te levantando a uma nação, uma geração de coração duro, de rosto duro, mas não tenha medo de nenhuma palavra deles, não tenha medo de nada que eles disserem. E outra coisa, Ezequiel, agora Deus repreende Ezequiel. Outra coisa, Ezequiel, verso 8: tu ouve o que eu te digo, e não seja rebelde como eles. Abre a boca e come o que eu te dou. Por quê? Porque podia ser que o profeta também começasse a se endurecesse. Podia ser que o profeta se endurecesse e não quisesse mais falar o que Deus está falando, não quisesse mais anunciar o que Deus está anunciando. Porque quando o mensageiro de Deus se endurece para a voz de Deus, ele não quer mais dar ouvido ao que Deus fala, agora ele quer pregar o que ele quer. Hoje eu estava aqui orando pela parte da manhã, e a minha oração a Deus era essa: Senhor, o Senhor me levou ao Pará, o Senhor vai me levar agora em Goiás. Eu disse: Senhor, o Senhor tem querido falar, mas os mensageiros não têm deixado o Senhor falar. Eu disse: Senhor, eu quero ir em qualquer lugar desse, mas eu quero ser só o microfone na tua mão. Eu quero apenas falar o que o Senhor quer que seja falado e pronto. Eu quero apenas doutrinar o que o Senhor quer que seja doutrinado e pronto. Eu quero apenas chegar ali, entregar a tua mensagem, teu recado, mesmo que eu não volte de novo. Eu quero apenas estar ali para ser tua voz. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está querendo falar muita coisa, mas os homens que Deus levantou estão tapando a boca de Deus. Mas eu quero lhe dizer que tem 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Deus pode levantar qualquer um que Ele quiser. E se os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra se recusarem a ser usados por Deus, Deus faz nascer um só para ser usado por Ele. Mas o que Deus quer falar vai ser falado. O que Deus quer que seja dito vai ser dito. O que Deus quer que seja anunciado vai ser anunciado. Os políticos vão ter que ouvir, os pastores vão ter que ouvir, a igreja vai ter que ouvir, os hereges vão ter que ouvir, os pecadores vão ter que ouvir, porque Deus vai falar assim, meu irmão. Agora, se você é um Ezequiel que Deus escolheu para falar por meio de você, Deus está dizendo aqui, ó: não seja rebelde como eles. Eu acho que a maior honra que Deus dá a um homem é poder ser servo dele. O servo
um Rui Pereta, um escravo condenado à morte. Um escravo, um simples escravo, condenado à morte. É esse a maior honra que Deus dá a um homem nessa terra. Não é carro importado, não é mansão em beira de praia, não é chácara, não é fazenda. É poder esse homem ser um canal de Deus, mesmo que seja para morrer por causa dessa causa. Essa é a maior honra que Deus dá a um homem. E se Ele me deu essa honra, se Ele deu a você essa honra, zele por isso. Se Deus te deu essa honra de ouvir a verdade, entender a verdade, e Deus quer usar a tua boca para anunciar a verdade, não seja rebelde, meu irmão. Porque muitos já se tornaram rebeldes. Muitas igrejas aqui no Brasil um dia foram profetas de Deus em cima dos púlpitos. Muitos pregadores dessa nação um dia foram profetas, foram mensageiros, foram homens de Deus, mas hoje não passam de rebeldes também, como a nação rebelde. Não passam de desobedientes. Olha para esses pregadores que estão aí. Não tenho dúvida não que muitos deles foram homens de Deus não. Mas olha para eles hoje. Eu não quero mais estar falando nome de igreja. Eu já falei muitas vezes. E não precisa falar nome de igreja. Para quem tem o Espírito Santo, quando escuta já sabe o que é que está falando. Para quem não tem, pode desenhar que ele ainda assim não vai entender. Pode desenhar, pintar e dizer, está aqui. Pode mostrar uma foto que ele ainda não vai entender o que é. Está cheio de pregadores que um dia pregaram a verdade. Cheio de ministérios que um dia foram verdadeiros. Que hoje se tornaram tão rebeldes como qualquer outro herege e apóstata. E só eles estão perdendo com isso. Então, Deus, quando Ele vê uma nação rebelde, Ele manda exortar. Está vendo esse evangelho brinquedo que o Brasil está vivendo? Esse evangelho de diversão, de brincadeira, de oba-oba. É um evangelho fajunto, falso, fraudulento. É um evangelho de Satanás, do diabo. Não é o evangelho de Cristo. É as boas novas do diabo, não de Deus. Não do que Cristo veio anunciar. E Deus está vendo essa nação desviada, corrompida. E Deus está insatisfeito com o Brasil. Deus está irado contra essa nação. E Deus, primeiro, Deus tem exortado, tem repreendido duramente os líderes dessa nação. Deus tem repreendido e tem exortado duramente os evangélicos dessa nação. Os católicos, religiosos, o povo dessa nação. Os políticos dessa nação têm sido duramente repreendidos por Deus. Mas todos eles são casa rebelde. São desobedientes, são obstinados, teimosos. Ouve, mas continua no erro, continua na teima. Mas Deus está avisando. Deus está falando. Eles não querem dar ouvido. Porque primeiro Deus avisa. E depois o juízo dele vem. Primeiro Deus repreende. Primeiro Deus exorta. Primeiro Deus fala duramente. E depois vem o juízo dele. E o Brasil não está dando ouvido ao que Deus está falando. Não adianta ficar aí, meu irmão, pelos cantos com esse negócio aí de vamos profetizar. Não tem que profetizar nada para o Brasil. Vamos fazer um ato profético. Tem que fazer nada de ato profético. Não passa de mais uma heresia. O Brasil tem mais é que ser repreendido. O Brasil tem mais é que ser exortado. A população brasileira tem mais é que ser exortada duramente quanto aos seus pecados depravados. A igreja evangélica tem mais é que ser repreendida duramente com as suas apostasias e heresias distantes do verdadeiro evangelho. Não tem nada que está com gracinha, com brincadeirinha. Tem que ser repreendidos duramente. Porque Deus está irado contra essa nação. Deus está irado contra os políticos dessa nação. Deus está irado contra os evangélicos dessa nação. E contra os líderes evangélicos dessa nação. E contra todos os rebeldes desobedientes. Aqueles que Deus disse, prega lá, Ezequiel, para ver se algum crê. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Deus não estava aqui adulando ninguém. Prega, quem der ouvido, amém. Quem não der, amém também. Eu vou tratar com cada um diferente. Quem der ouvido, eu poupo. Quem não der ouvido, eu condeno. É isso que Deus está falando. Quem der ouvido, eu salvo. Quem não der, eu jogo vivo no lago de fogo e enxofre. É isso que o Senhor está dizendo. Então, apenas tem que falar, Ezequiel. Apenas fala. Entrega o recado. Entrega a mensagem. Vocês estão entendendo a palavra de Deus, irmão? Você está entendendo que Deus está te cobrando isso também? Você entendeu também?
E agora você está entendendo que Deus te cobrou e agora Deus está querendo te usar para outros? Deus te cobrou, está te cobrando, porque você não pode endurecer o seu coração para a verdade. São poucas as pessoas que têm entendido essa verdade, e você é uma delas. E você não pode endurecer o coração para essa verdade. Deus te repreendeu hoje, e agora Deus está dizendo que quer te usar para repreender essa nação. Deus tem que quer te usar para repreender os apóstatas e hereges que estão ali. Mas não seja rebelde, não seja desobediente. Se Deus está te repreendendo, e você está aí se arrependendo e reconhecendo que realmente Deus te lembrou aí onde é que você precisa mudar, o que é que você precisa fazer, o que é que você deixou pela metade, e você se arrependeu. Os que se arrependeram, Deus está querendo te usar. Mas Deus já está avisando, não se rebele novamente. E Deus vai te usar agora para um povo mais rebelde, um povo de coração duro, que vão ser áspero, grosso contigo, que vão te receber de uma forma má, que vão te perseguir, que vão te armar ciladas, que vão até mentir contra você, tentar te derrubar. É esse povo que você vai ter que enfrentar. É isso que você vai ter que enfrentar. Amém? Tem que enfrentar. Temos que fazer o que Deus está mandando. Se uma das coisas que Deus está querendo de nós é isso, então nós temos que fazer, não pode deixar pela metade. Nós fomos entregar folhetos de protestos no terminal de ônibus, no semáforo, nos terminais de ônibus, todos, nos semáforos, nas portas de show gospel. E algumas pessoas chegavam para mim e diziam: vocês são confuseiros, vocês estão aqui para tirar a paz desse evento. Vocês são, chamaram a gente, vocês são fariseus, vocês são hipócritas. Vão pregar para outros, deixar a gente aqui. E muitas vezes eu perguntei: meu amado, você acha que é fácil para nós estar aqui? Você acha que a gente antes de vir para cá faz uma festa? Beleza, nós vamos protestar. Nós vamos entregar folha de protesto, vamos dizer para os hereges que eles estão errados. Não, meu irmão. Antes de nós chegarmos aqui hoje, houve choro, houve lágrimas, houve angústia, houve tristeza. Nós estamos aqui porque é o que Deus tem nos mandado fazer. Nós estamos aqui porque é a ordem de Deus. E eu dizia para muitos: queria que você estivesse no nosso lugar para você ver, para você saber. Porque ouvir o que Deus manda e não fazer é fácil. Se alguém chegar para outro: irmão, bandeja de ouro com chave de carro, aleluia, glória a Deus. Isso qualquer mentiroso faz. Mas chegar para um pastor e dizer: meu irmão, você está pregando heresia, você está conduzindo esse povo para o inferno, se arrependa e diga para esse povo que está tudo errado. Aí não é chave de ouro não, meu irmão. Aí não tem nada a ver com bandeja de ouro. Qualquer um que vai fazer isso vai fazer temendo. Qualquer um que vai fazer isso vai fazer tremendo diante da responsabilidade. Qualquer um que vai fazer isso com o coração apertado, cheio de angústia. Mas vai, porque Deus está mandando. Então, irmão, não vamos deixar a coisa pela metade não. Quantos aqui Deus tem chamado para fazer a obra do Senhor? Levante a mão. Então faça. Então faça. Vá aonde Deus está lhe mandando e faça. Faça o que Deus está mandando, faça o que Deus está fazendo. Vamos sair do comodismo. Vamos cumprir a ordem do nosso Deus. Não vamos ser mais um Saul dessa geração. Eu não quero ser um Saul dessa geração. Eu quero ser um Ezequiel. Eu tenho certeza que você também. Mas muitos vão ser Saul. Por quê? Porque não vão obedecer. Porque são duros. Não querem exortação. Não querem repreensão. E Deus não vai te exortar lá do céu não, filho. Deus não vai mandar anjo para te repreender não. Deus vai usar o pastor. Deus vai usar um irmão. Deus vai usar o pregador. É ele que você tem que dar ouvido. A exortação que Deus vai usar é ele. Ouvi um anjo me exortou, amém, eu recebo. Quero ver se você recebe sendo pastor que te exortar. Quero ver se você recebe sendo o pregador. O irmão que viu o teu erro, viu o teu pecado e vai chegar: irmão, isso aí está errado.
Quero ver se você vai receber. Não é um anjo não, não tem asa, não brilha. É um irmãozinho da igreja. É o pastorzinho. Ele vai dar ouvido? Porque é assim que Deus fala. Ezequiel, meu irmão, não tinha nenhuma luz brilhando nele não. Ele era um homem igual a mim, igual a você. Quando Ezequiel chegou ali para profetizar, pronto, era um homem igual a nós. A mesma aparência, simples do mesmo jeito. Ele não chegou ali com nenhuma luz brilhando. Oh, o profeta, pois não profeta. Não tinha nada disso. Quando Samuel chegou para falar com Saul, foi do mesmo jeito. Um homem simples, exortando. Então nós temos que dar ouvido à exortação de Deus. Deus vai dizer na palavra e vai usar o pregador, o pastor, os irmãos da igreja para me repreender, para te repreender. Nós vamos repreender-nos uns aos outros mutuamente. E nós vamos ter que ter humildade para receber, amém? Para receber. Porque senão, meu irmão, quando recebermos, quando nós ouvimos Deus nos repreender, é a misericórdia de Deus. Aí, ouvir, se arrepender, mudar e fazer o que Deus está mandando, amém, isso é sabedoria. Mas endurecer o coração e ouvir de magrado, não querer dar ouvido, por quê? Porque era o pastorzinho, porque era o irmãozinho, porque era o pregadorzinho, aí vou dizer, você é um tolo. Se você fizer isso, você é um tolo. E eu tenho certeza que não tem nenhum tolo entre nós. Todos que estão aqui são homens e mulheres de Deus, sábios, que têm o Espírito Santo. Então reconheça o que Deus está falando, o que Deus está cobrando. Não precisa ninguém ver o que você precisa mudar, Deus já revelou hoje. Não precisa ninguém ver o que você precisa renunciar, Deus já revelou hoje. Não precisa ninguém ver o que você deixou pela metade, Deus já falou hoje. Você só tem que ir lá agora e consertar. Deus está te dando uma chance.